Você já se conscientizou de que outras pessoas não visíveis intercedem na sua vida, nos eventos do seu cotidiano? Tem uma pessoa que já se conscientizou disso e escreveu o seguinte: Boa tarde, Elias. Eu vi pelo tema. Eu já tive umas duas ou mais vezes sonhos com emoji, que é sonhos com emoções. Elias, eu já vivi experiências sobrenaturais. Quando estou passando por alguma situação sentimental, como aconteceu, eu tenho sonhos com entidades. Eu sonho com pessoas desconhecidas. Eu tive um sonho muito instigante antes de me separar do meu ex-marido. Na época fez um ano. Eu não conhecia o seu canal e não dava importância para os sonhos. Eu comecei a dar importância aos meus sonhos após a separação do meu ex-marido. Antes de acontecer a separação, eu sonhei que ele ia embora. Ele foi embora 3 meses depois. Durante o processo de separação, eu tive um sonho bem estranho. Na verdade, era como se eu estivesse vendo algo. O sonho é um pouco grande. Eu contei do sonho para minha mãe. A minha avó era macumbeira. A minha mãe conhece um pouco sobre macumba, mas hoje ninguém mais frequenta isso. Eu falei do sonho, a minha mãe disse para mim que as entidades me levaram para ver o que tinha acontecido com relação à separação. Eu vi nesse sonho uma mulher de origem africana muito linda. Eu vi um ritual de feitiço sendo feito em um homem que não aparecia rosto. Antes de me separar, o meu ex-marido foi embora. Não, ele foi em uma cartomante. Antes de ela se separar, o marido dela foi numa cartomante. Ele frequenta Umbanda e diz que seu padrinho é seu Zé. Aconteceu uma coisa estranha. Eu vi ele entrando em casa, mas não era ele, como se algo que quisesse se materializar nele. No outro dia, nós separamos. Elias, eu fiquei muito mal, espiritualmente, emocionalmente, como se eu tivesse ficado louca. Fiquei 7 meses sem dormir direito. Eu orava, passava o dia inteiro orando. O outro sonho que tive 3 meses antes de nos separarmos, eu sonhei que ia correndo. Eu via muitos lençóis brancos estendidos. Eu passava por baixo deles. Eu cheguei em local. Eu vi um homem muito alto, muito forte. Ele tinha os olhos de duas cores. Ele era de origem africana, usava uma saia. Ele dizia para mim: daqui você não pode continuar. Ele tocava na minha testa e eu caía no chão e adormecia profundamente. Contando o sonho para o meu ex-marido, caiu uma panela na cozinha sozinha. A minha curiosidade é entender por que temos esses tipos de sonhos com pessoas desconhecidas. Como você pode ver, já existe uma ligação espiritual na minha vida. A minha família frequentava e a minha avó era macumbeira, hoje não mais. No lado indígena, a minha avó veio de uma tribo. Eu queria saber como posso bloquear essa interferência na minha vida. Bom, você já sabe que está acontecendo isso, você não tem mais nenhuma dúvida. Mas você percebe muita coisa porque no cosmos não existe segredo. Então, até um certo ponto, as pessoas mal intencionadas conseguem esconder, mas de um ponto em diante não mais. Mas eu quero frisar que o meu conceito de pessoas aqui no meu canal, sempre quando eu me refiro a pessoas, eu estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas extraterrestres, a pessoas ali, porque o cosmos é infinito de muitos tipos de pessoas que o Criador fez. A maioria são pessoas que não são visíveis. E nós estamos nos relacionando com esse tipo de pessoa o tempo todo, esses tipos de pessoas. E quem tem consciência de que elas existem tem maior domínio sobre a própria vida. Mas tem um detalhe muito importante que você precisa prestar atenção. Esses espíritos, essas pessoas aí não visíveis, eles podem dar a entender para o ser humano que ele é culpado pela inserção delas na vida do ser humano.
Mas, na verdade, não é o que acontece. A maioria desses rolos, dessas intersecções e associações indesejadas, já vem de outras vidas. E você veio para o planeta Terra, para a terceira dimensão, justamente para resolver isso. Porque o problema foi feito aqui. Nós temos duas identidades. Pai, mãe, local de nascimento não completa é uma, mas nós temos a nossa verdadeira e real identidade, que é a nossa identidade cósmica primordial. Esse é o nosso endereço consciencial que é inextinguível. Ele existia antes de virmos para o planeta Terra, continua a existir aqui, e quando nós desencarnamos, a morte, na verdade, não existe. É um conceito só. Mas a pessoa já vem para o planeta Terra com essas intersecções, com essas relações aí. E aqui na terceira dimensão, por expertise, por uma sacanagem ainda maior dessa gente não visível, elas querem nos deixar claro que nós somos culpados pela inserção delas em nossas vidas, porque nós somos no centro espírita, nós somos no Umbanda, nós somos lá buscar o seu Zé Pilintra, nós somos buscar o seu Preto Velho, mas na verdade não tem nada a ver. Esses espíritos, na verdade, essa gente aí, são aproveitadores sacanas. Assim como nós temos a rede Wi-Fi desprotegida e você não pode fazer uma transferência bancária sem contar com a rede Wi-Fi de extrema confiança e bem protegida, no mundo espiritual, infelizmente, também existe isso. Existe no mundo espiritual uma rede Wi-Fi que é desprotegida. E ali é que entram esse tipo de gente que não quer ir nem para cima nem para baixo, eles querem ficar aqui. Até, inclusive, quando nós viemos para a terceira dimensão, nós podemos escolher querer evoluir, expandindo a consciência, e podemos seguir os passos de Cristo e subir na escala evolutiva, cósmica. Nós podemos ficar na estagnação, nem para lá nem para cá, e reencarnar, ou nós podemos também fazer a escala inversa, descer, e parar lá embaixo, daí é pior, né? Mas esses espíritos, essa gente aí, eles são pessoas que não querem ir nem para cima nem para baixo. Alguns deles são sim paus mandados. É claro, lá dos seres infernais, da gente lá de baixo, da gente negativa. Os capangas da gente negativa lá de baixo. E infelizmente eles estão aí a todo momento, né, incomodando os humanos. Mas qual é a melhor forma de lidar com isso? É se conscientizar. Existem muitas hipnoses no planeta Terra, na terceira dimensão, que confundem os humanos. Você vem aqui, você nasce para escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore, tudo bobagem. Ninguém vem para cá para fazer nada disso. Todo mundo vem para cá, vem parar aqui para expandir a sua consciência. No dia que você expandir a sua consciência e aceitar o crescimento, então vai ter um lugar melhor para você. Você não precisa mais reencarnar aqui no planeta Terra, porque aqui é o lugar onde ninguém deveria vir parar. Guerra, todo que é tipo de coisa insuportável é feita aqui nesse planeta, para o desgosto do ser humano. Então, o ideal é que a pessoa, ao ser merecedora, vá para um planeta melhor, um plano melhor, sem violência, sem injustiça. Isso existe, mas precisa ser merecedor. Então, primeira coisa, tomar consciência desse fato. Ninguém vem aqui nem para casar, nem para escrever livro, nem para fazer filho, coisa nenhuma. Agora, se você acha que para você expandir a sua consciência precisa fazer um filho, que você faça 50. Se você acha que para expandir a consciência precisa plantar árvores, que você plante florestas o tempo todo. E assim sucessivamente. O que você precisa para expandir a sua consciência e aceitar o crescimento, a evolução? Aí é que está. Agora tem um momento aqui que você vê um homem muito grande com olhos de cores diferentes. E ele toca na sua testa. Isso representa hipnose. Né? Então você age sob hipnose.
Mas tem outra coisa muito negativa. Você disse que o seu ex também frequentava cartomante, essa gente toda. Então, na verdade, ele não tem o controle de nada. E você também não tem o controle de nada. Porque quando nós nos volvemos em direção a essas ramificações espirituais, enganosas, eles nos fazem crer que nós temos o controle das nossas vidas. Inclusive, eles ajudam a inflar o nosso ego. É a primeira coisa. E, na verdade, quem tem o controle das nossas vidas são eles. Daí o ser humano perde todo o tempo dele aqui na terceira dimensão do planeta Terra. Ele tem 60, 70 anos para resolver assuntos aqui, ele não resolve. Porque a mente dele foi acometida de hipnoses, ele pensou que estava controlando a própria vida, mas na verdade foi controlado o tempo todo. E vai ter que reencarnar só por isso. Um dia, tomado pelo cansaço, ali ela vai lembrar aqui na terceira dimensão do planeta Terra de que já está aqui há muito tempo e que o processo se repete há muito tempo e que ela precisa fazer diferente. Ela precisa aumentar o seu saber, sair da zona de conforto, parar de fazer mais do mesmo. Isso ela vai sentir na mente e no coração dela. Aí ela vai dizer, olha, eu não quero mais reencarnar aqui. E começa a tomar ação, a atuar no sentido positivo. Então, primeiramente, você não vem para o planeta Terra para se apaixonar por homem nenhum e por mulher nenhuma, e muito menos para casar com alguém. Você não vem para plantar para nada disso, tudo isso é bobagem. O que é o ideal? É que você saia do planeta Terra dona de si mesmo. Que você saia do planeta Terra com dharma e não com karma. Porque esse karma de ter que dividir a sua mente, a sua consciência com pessoas não visíveis, você de repente não carregou isso aqui, agora nesse plano, nessa vida. Mas provavelmente isso já veio de vidas passadas. Aí o que é feito? Como eu já falei, eles tentam seduzir a pessoa, fazendo a pessoa crer que não, que ela pegou esses guias, essas coisas aí na vida dela, quando ela tinha 15 anos ou com 20, quando ela foi num centro de espírita, quando ela foi num benzedor. Mas na verdade eles só querem que a pessoa se sinta culpada. Mas na verdade não, isso aí já é de muito tempo. Então agora você tem aqui na terceira dimensão do planeta Terra a oportunidade de se livrar. Porque não existe lugar para duas consciências. Preto Velho é uma consciência, Zé Pelintra é uma consciência, Xangô é uma consciência, Hélio Couto é uma consciência, Elias, eu sou uma consciência e você é uma consciência. Nas nossas consciências não existe lugar para mais uma, senão a divina. Porque não vai, é a mesma coisa. Imagine uma pessoa, um corpo com duas cabeças. Não tem como. É algo fora do devido. Então, não tem nada de... Quando uma pessoa fala, olha, o meu guia é tal, isso tudo é bobagem. Olha, eu sou filho do guia lá, isso é tudo bobagem. A pessoa está escravizada e está aceitando a escravidão. Ela poderia traduzir isso falando, olha, eu sou escravo de uma consciência alheia e eu sou um trouxa. Por isso eu vou ficar escravo aqui não sei quanto tempo, 5.000, 10.000 anos. Eu estou reencarnando há muito tempo, mas eu não me importo. Porque para mim é mais confortável ficar assim do que ler um livro, assistir um vídeo instrutivo, ir lá no chave subconsciente dos sonhos do Elias. Não são todas as pessoas que odeiam a escravidão. Algumas acham isso confortável, até porque isenta elas do pensamento, do raciocínio. Mas eu e você não queremos esse tipo de coisa, e por isso estamos aqui discutindo isso. Mas hoje em dia tem algo muito positivo, que é a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Respondendo a sua pergunta, eu queria saber como posso bloquear essa interferência na minha vida. Então, essas interferências, olha, eu sou Preto Velho, eu sou Zé Pilintra, isso é tudo falseamento. A rede Wi-Fi desprotegida, infelizmente,
essa gente que não quer ir nem para frente, nem para trás, nem para lado nenhum, e que pode perambular por aí atrás de viciozinhos e coisinhas, fazem isso aí, olha, eu sou preto velho, mas na verdade não são pessoas que na verdade pode ser um João da Silva, uma Maria Quintino, porque não são consciências ali, que elas não estão alocadas devidamente até pelo desinteresse que elas continuam tendo após o desencarne. Então, elas veem aqui, olha, eu sou um preto velho, mas na verdade não, elas não são nada na verdade. Porque até preto velho é uma consciência à parte que não pode ficar se dividindo por aí. Todo ser humano é um médium em potencial. O que eu quero falar com isso? É que todo ser humano tem lá dentro, no pavilhão mental, uma tribuna, um dispositivo que permite a ele ali receber mensagens de outras pessoas. Tá? O que acontece no mundo da mediunidade? Né? A pessoa recebe aqui a mensagem de um ser de outra dimensão e ela transcodifica isso segundo os conceitos dela e ela passa a mensagem contaminada. Mas não quer dizer que ela não é uma médium, até porque todo ser humano é médium. Muitas pessoas recebem as mensagens e não passam. Outras recebem, mas elas passam a mensagem pelo próprio filtro do próprio ego e a mensagem já sai toda ali formatizada de acordo com o próprio ego do médium. Mas eu sou um médium, você é um médium, todo mundo é médium. Porque todo mundo tem um pavilhão mental específico para receber, para trabalhar coisas extrasensoriais. Então, como eu estava falando do Karma e do Dharma, o ideal é que nós saiamos da terceira dimensão do planeta Terra com Dharma. O que é Dharma? É crédito divino. E não com o aumento do Karma. Pode acontecer também de a pessoa chegar aqui no planeta Terra com um Karma e desencarnar com o mesmo Karma, com a mesma quantidade de Karma que representa dívida cósmica. Tudo que nós fazemos de dívida, de errado, de pecado, de transgressão, vai lá para o nosso endereço primordial cósmico, fica armazenado lá, essa contabilidade, e será cobrado de nós em algum momento. Mas o Dharma também, quando nós fazemos coisas boas para as pessoas, isso é armazenado lá. E a gente recebe esses créditos em algum momento. É por isso que existem os milagres, ou eventos ali positivos na vida da pessoa que são de difícil entendimento. Né? Por exemplo, já aconteceu de eu estar segurando uma faca numa escola, uma faca eu estava desatento, segurando uma faca industrial, porque eu tinha um serviço para fazer naquela escola, e eu estava conversando com uma professora, distraído, e veio uma criança e bateu com a testa na ponta da faca que eu segurava. E eu senti o impacto na minha mão. E a criancinha, ela não ficou nem com mancha na testa. Ela fazia assim, ó. Mas quando ela tirou as mãozinhas, não tinha nada, não tinha nem marca da faca. Então, isso é um exemplo de Dharma. Eu recebi naquele momento Dharma, créditos divinos. Até porque se a criança tivesse se machucado, a minha responsabilidade civil seria muito séria, seria muito grave, porque a responsabilidade da faca era minha. E nem só esse evento eu mesmo presenciei na minha vida, mas como outros relacionados também a crianças ali. Tá? Então, milagres existem. Tá? E o Dharma é um dos suportes ali para explicar quando acontece algum evento ali milagroso positivo. Então, é claro que esse homem lá que você viu ali, esse homem grande, era um espírito, mas ele hipnotiza, ele existe, claro, e você ouviu no sonho. Mas a melhor forma de nós nos livrarmos disso é contar com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com praticidade assuntos acerca de expansão da consciência, arquétipos, desenvolvimento interior, entre muitos outros.
Provisoriamente, o que você poderia fazer seria baixar uma imagem de Jesus Cristo na tela de fundo do seu celular, para que isso atue como arquétipo positivo ali. Mas a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, eu também tenho uma playlist que fala da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu tenho a playlist que fala também do professor Hélio Couto e você pode começar a conhecer o professor Hélio Couto a partir das minhas playlists. Ele tem o site dele. É só digitar no Google Hélio Couto e você encontra o trabalho dele lá, Hélio Couto Ressonância Harmônica. A ressonância harmônica é uma ferramenta que o professor Hélio Couto instituiu há muitos anos atrás, que auxilia as pessoas à distância. Daí você passa a ter entendimento e uma visão do que tem acontecido com você, como você tem atuado aqui na terceira dimensão. E você vai passar a conhecer melhor a si mesmo, quem realmente você é, inclusive isso. E também a ressonância harmônica do professor Hélio Couto vai começar a fazer cortes ali. Vai começar a fazer cortes dessas consciências aí, ó, que se aproveitam da rede Wi-Fi desprotegida para se passar por outras consciências aí. Eu sou preto velho, eu sou Zé Pilintra, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na verdade são gente que não são ninguém. São gente que não tem nem mesmo uma identidade própria. Ou também pode ser que sejam os capangas, dois seres negativos lá de baixo, tá? Por que que o seu marido foi embora? Porque eles queriam o seu suicídio, né? Foi uma tentativa. Vai que você se suicide. Então eles teriam a sua energia, que é o Xi. O Xi é a moeda de maior valor para o pessoal lá de baixo. Os capangas deles lá de baixo podem ficar com comer vela, pode tomar bebida alcoólica, pode fumar, isso aí pode ficar tudo para eles aqui. Mas o Xi não, o Xi eles são obrigados a levar lá para os grandão, para os poderosos. Porque com o Xi eles conseguem fazer corpo humano para eles. Quando eles querem vir aqui tomar bebida e andar por aí um pouco, comer o que eles gostam, então eles saem de lá da dimensão infernal deles, faz um corpo de humano e vão lá no bar, vão na padaria. Eles não vão nem em centro espírita, eles vão direto nos locais, porque eles puderam fazer um corpo humano para eles. Mas tem que ter muito Xi. É por isso que o Xi é uma moeda disputada entre os seres negativos. Então, muitas vezes, esses espíritos que você viu ali, como esse ser de olhos diferentes e de um tamanho muito grande, ali, de repente, ele pode ser um serviçal lá de baixo, atuando na sua vida. Então, você tentou suicídio, aliás, você não tentou suicídio, mas eu imagino que pensou em suicídio. Tá? Mas você venceu essa etapa. Tá? Se você não tomar providência, outros lapsos aí vão fazer você pensar em suicídio. Porque quando a pessoa se suicida, pela proximidade ali que eles têm com a pessoa, eles já podem sacar o Xi dela. Mas como eu já falei, eles não podem ficar para eles, porque eles são serviçais, os pau-mandados, capanga. Então esse Xi, ele leva lá para baixo para as autoridades lá deles, os donos, os chefes, as autoridades que governam eles. E eles são cobrados também. Né? Lá tem a contabilidade deles. Né? Por que o Xi daquela mulher não chegou aqui ainda? Como é que é? Então, é isso aí. Mas a ressonância harmônica do professor Hélio Couto é a melhor e mais eficaz ferramenta para começar a aplanar os seus caminhos, pode ter certeza. O professor Hélio Couto é um homem da mais alta credibilidade em tudo que ele é e faz. E ele tem um plano para pessoas carentes que não podem pagar. Aí você digita Hélio Couto, ICA, Hélio Couto ICA, lá no Google, e já vai direto para o site dele, onde ele providencia RH para pessoas que não podem pagar. O professor Hélio Couto atende a todos igualmente. Então, ali você vai começar a ter uma verdadeira expansão da consciência, um livramento ali das coisas que oprimem você, tá? Então, na verdade, esses 7 meses de insônia, esse tipo de coisas que você passou ali, por que o seu ex foi embora abruptamente? Uma, porque ele não se comanda.
E outra porque eles pensaram, os capangas aí, a gente invisível, pensou que você ia se suicidar. Mas graças a Deus isso não aconteceu e não vai acontecer porque você chegou no meu canal. E quem chega no meu canal encontra o bem, encontra o que é bom, e encontra aquilo que vem de encontro ao que o todo aí espera, o bem para todos, o bem comum. Então conte com o professor Hélio Couto, tá? Porque existem muitos relatos de pessoas que fazem a ressonância harmônica na internet aí. Agora, é claro, se a pessoa quer expandir o ego dela, não adianta trabalhar com o professor Hélio Couto. Mas quem busca verdade e a expansão da consciência, aí sim pode seguramente contar com ele. Se a pessoa aí está se concentrando somente no próprio ego, olha, eu quero ter uma casa, um carro, um apartamento, conforme o próprio professor Hélio Couto diz, então não é lá. O professor Hélio Couto faz um trabalho de acordo com o Todo-Poderoso e não de acordo com os egos individualizados da humanidade, né? Então, eu até estudei ali muitos assuntos ali que o professor Hélio Couto estudou por muito tempo, então eu consigo ver com muita agilidade a veracidade do que o professor Hélio Couto fala nas palestras dele, e isso me encanta muito e me admira muito. Então, seria essa a minha contribuição acerca da sua explanação aqui no meu canal. Então, o melhor é partir para a ação, para o combate, tá? Então, eu quero deixar bem claro isso, pessoal, querido internauta, não existe duas consciências numa só. Se outra consciência se acoplar à sua, alguém vai viver em desprivilégio. E é claro que a consciência que vem aí interferir na sua vai ter maior privilégio. Você pensa que está vivendo o seu potencial, mas na verdade, ao final, você vai chorar, você vai se desesperar, porque perdeu todo o seu tempo. E olhando para trás, você viu que serviu de fantoche e a sua vida ficou por ser vivida. Você deixou de ser quem você veio para ser aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.